E aí, pessoal, vamos lá, continuando nossas questões. Fazer a questão aqui de número... Estou na prova cinza, estou da questão de número 96, tá certo? Então, uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batata crua e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou a água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pela batata por. Então, ó, vamos ver uma resolução para essa questão. Resolução, beleza? Para essa questão. Vamos ver. Então, o sal pode ter absorvido por osmose, porque envolve apenas o transporte de solvente. Primeiro, galera, vamos ver o conceito de osmose. Tá certo? Qual o conceito de osmose? É muito simples. Eu tenho aqui, ó, uma substância, tá mais concentrada, colocar assim, eu tenho um ambiente aqui mais concentrado, tá certo? E eu tenho outro aqui, ó, outra substância, outra molécula menos concentrada. O conceito de osmose vai fazer o que? Vai ter uma passagem do meio mais concentrado para o menos concentrado, tá certo? Detalhe, sem gasto de energia. Esse é o conceito, tá certo? Osmose passa do meio mais concentrado para o menos concentrado sem gasto de energia. E agora, então vamos ver que tá certo. Osmose, porque envolve apenas o transporte de solvente. Galera, ocorreu só o transporte de solvente? Não, porque para salgar a batata também teve que transportar o sal. E o sal aqui, ele é o soluto, então teve que ocorrer o transporte do sal e da água. Então esse apenas aqui, ó, torna a questão completamente errada. Então não poderia ser essa. Então essa questão está errada, porque não foi apenas o solvente, tá certo? O conceito, ó, uma coisa que a gente tem que saber é o conceito de solvente e soluto. Imagina o seguinte, ó, que eu tenho aqui, ó, um beck, tá certo? E aqui eu vou colocar água. Vou colocar mais ou menos tanta assim de água, tá certo? Vamos colocar aqui, ó, mais ou menos isso aqui de água, tudo isso aqui de água, ó, água, certo? E agora eu vou pegar um pouquinho de sal aqui, ó, e agora eu vou pegar um pouquinho de sal aqui, um pouquinho de sal e colocar aqui. Essa água aqui é como um solvente, está como solvente, e esse sal aqui está como soluto, tá, entendeu? Agora, se eu fizer ao contrário, imagina agora que eu pego uma substância aqui. Eu tô aqui com um beck. Agora eu vou pegar o sal e vou colocar sal até aqui, ó. Sal, NaCl. Até aqui, cheio de sal. Sal. Enchi um beck de sal, um copo de sal. E agora eu vou pegar uma gota de água. Aqui, uma gotinha de água. E eu vou pingar aqui uma gotinha de água. Que água. Nesse caso aqui, olha o que aconteceu. O sal está como solvente. E a água aqui, ó, é o que? É o soluto. Beleza? Então a gente tem que rever esse conceito.
Tá, só explicando a vocês, para não estar dizendo que a água é um solvente universal, que está errado, esse conceito está errado. Para ser para ser solvente universal, teria que dissolver tudo. Já a água, ela não dissolve as substâncias apolares, então não seria. Mas para ter um conceito do que mais ou menos o que seria um esquema, mais ou menos o que seria o que seria o solvente, e o que nesse caso aqui o solvente é a água e o soluto é o sal. Mas não pode ser, porque não é por esse conceito, é porque ele está dizendo que é apenas passagem de solvente. Não é apenas. Se fosse apenas passagem de água, a batata não tinha salgado, não tinha ficado salgada, né? Então vamos ver a B. Fogossintose, porque o sal transporta uma substância sólida. Olha, vamos ver o conceito agora de fagossintose. Fagossintose, tá certo? Pessoal, é bom a gente estudar. Bota pega um livro, pega um cadernozinho de rascunho e vai colocando esses conceitos que vira em outros, tá? Transporte de substância líquida, tá certo? Então, ó, uma fagossintose, deixa eu pegar uma caneta, o transporte de líquido. Então, ó, líquido, tá certo? Quando eu falo fagossintose, é o transporte de líquido, tá certo? Então aqui ele está dizendo, ó, que é o que? É o sal, e o sal aqui não era um líquido, o sal aqui é um sólido. Então não poderia ser essa alternativa. A B não poderia ser por causa disso, tá? Vamos ver agora a C. A C está dando um conceito aqui na C de exocitose, tá certo? E vamos ver o que ele fala. Uma vez que o sal foi transportado da água para a batata. Não, isso aqui não é exocitose, porque exo é para fora. Na verdade foi uma endocitose, tá certo? Na verdade ocorreu uma endocitose. Endocitose tá aqui a batata, tá certo? Então veio de fora para dentro, ó, para dentro da batata é endo, tá certo? E o conceito tá falando exocitose. Exocitose é para fora. O sal não saiu da batata. Na verdade o sal entrou na batata. O sal, né, entrou na batata. Então é endocitose. Por isso que esse conceito, por isso que a alternativa é essa alternativa C aqui, ela está errada, tá certo? Pinocitose. Vamos ver o conceito de pinocitose. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Caneta, né? Pinocitose. Qual é o conceito de pinocitose? Pinocitose ocorre né? Fogossintose é de líquido e pinocitose é o transporte de substância sólida. Então, ó, é o transporte, tá certo? É o transporte de sólido, tá certo? Sólido. Eu tenho uma aula aí falando bem detalhadamente sobre como ocorre isso. Então vamos ver a questão. Pinocitose, porque o sal está diluído na água quando foi transportado, tá certo? Então a pinocitose ela não transporta o sólido, ou desculpa, ela não transporta o líquido, tá certo? Cadê o líquido? Estava diluído na água, aqui não transporta não é? Ela não transporta a água. Então tá errado por causa disso aqui. Ela só transporta o que? O sal, ok? Ela só transporta aqui a parte sólida. Então isso aqui está errado. Pronto. A última, a difusão
porque o transporte ocorre a favor do gradiente de concentração, certo? Que tá, então essa aqui está correta, porque ela está sendo transportado do meio mais concentrado, que é o meio mais concentrado, o caldo, para a batata. Então, ó, está correta. Muitos alunos ele confundiram a questão fica pode ser, poxa, osmose é o que deixou a osmose aqui de fora foi o que falou a pena deixou o osmose de fora. Então ocorreu uma difusão, certo? Porque ocorreu um transporte a favor do gradiente de transformação. Então essa questão aí é a letra E, beleza? Vamos lá, vou deixar uns cards aí para vocês ir para outras questões.